Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa saga de vídeos sobre a saúde, sobre saúde quântica, medicina vibracional, terapias vibracionais. E hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças, sobre o surgimento de doenças e o princípio delas na questão frequencial. Como elas surgem, por que elas surgem. Então já curte esse vídeo, já se inscreva no canal e vamos participar dessas terapias quânticas malucas. Vem comigo! Então hoje eu vou falar um pouco sobre as doenças, os surgimentos das doenças e na questão mais vibracional. A vibração, ela é o princípio de tudo. Então a gente sabe que tudo é formado de átomos, tudo tem a sua certa vibração, o seu RG frequencial, aquele seu padrão vibracional. As doenças também têm o seu padrão vibracional, assim como um indivíduo doente. Só que antes mesmo do indivíduo ficar doente, ele já apresenta um desbalanço, uma descompensação frequencial. Antes mesmo dela ter os sintomas da doença, por exemplo, uma diabetes, ou até mesmo um câncer, ou simplesmente uma dor de cabeça, a nível atômico, lá atrás, antes mesmo da célula, essa vibração já está acontecendo de forma errada. Qual que é o princípio de uma doença? É uma vibração errada. O corpo ele tem uma certa vibração natural, que é a saúde, que é uma vibração saudável. A partir do momento que aquela vibração começa a ficar descompensada, o indivíduo começa a apresentar a doença, ou como no meio médico a gente fala, subclínico. São sintomas subclínicos, que ela não aparece clinicamente. O indivíduo, ou a pessoa, ela não sente aquela doença, mas ela já está instalada. Então a partir do momento que a pessoa tem uma certa doença, que apareceu aquela doença, ela já está com aquela doença há muito tempo. O sintoma, na verdade, é um alarme do corpo, que alguma coisa de errado está acontecendo. Uma dor não é normal. Uma dor é um sinal que o corpo dá para que a pessoa investigue aquela dor. Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, é um sintoma de uma doença que previamente já está instalada. Pensando do modo quântico, antes mesmo da célula apresentar uma certa deficiência ou uma certa doença, ela já apresentou a nível atômico e a nível molecular um certo padrão vibracional errado. Pela ciência isso já ficou muito bem claro. O que os remédios fazem? Os remédios eles remediam, que nada mais é do que cancelar o sintoma. Um sintoma que a doença promoveu. Se você tomar um remédio para dor de cabeça ou para dor de estômago, você está cancelando um alarme, cancelando um sinal. É como se você estivesse aqui dentro de uma sala ou dentro do seu escritório e o alarme do seu carro começa a disparar lá fora. Você tem duas opções. Ou você vai lá fora e vê o que está acontecendo, ou você simplesmente pega a chave do bolso e aperta o botão desativando o alarme. Você simplesmente tomou o remédio, vamos dizer assim. O que a medicina vibracional, as terapias vibracionais fazem? Eles fazem a parte investigativa procurando a causa daquele problema. Toda doença tem uma causa, assim como toda doença tem a sua consequência e os seus sinais. A história de que a vibração é a chave de todo o processo doentio já não é de agora. Por volta de 1960, um renomado fisiologista ganhador do Prêmio Nobel já tinha soltado um periódico falando sobre esse assunto. Já em 2000, um artigo publicado na Nature revelou que não são as leis da física newtoniana que regem as forças da matéria ou do organismo, e sim são as forças da física quântica. Mas aí você vai me perguntar, tá, eu sei que é a vibração que promove a doença e talvez a vibração promova a cura, mas como produzir esse processo de cura por meio de vibração? Bom, a questão é bem simples. Hábitos de vida saudáveis, suplementação correta, já que hoje os solos do Brasil principalmente já são muito pobres em minerais essenciais para o nosso corpo. O consumo de alimentos antioxidantes conseguem sim combater esse sinal inicial das doenças, essa vibração errada que as doenças promovem. Um grande problema das doenças é que as pessoas vão direto buscar medicamentos. E eu vou ler uma coisa bem interessante aqui para vocês. Estimativas publicadas no periódico Journal of American Medical Association, que é um dos periódicos mais renomados da ciência moderna, indicou que doenças iatrogênicas são as terceiras maiores causas de morte nos Estados Unidos. Essa foi uma pesquisa de 2000, e em 2003 uma pesquisa mais recente colocou essa causa-morte como sendo a primeira nos Estados Unidos. Então, para vocês verem como a administração de medicamentos de forma errônea pode também levar a consequências letais. Os estudos sobre as consequências de sinais eletromagnéticos, intoxicações por metais pesados, são estudos muito recentes.
As consequências nós vamos colher só muito mais para frente, daqui muitos anos. A intoxicação por alumínio, por exemplo, é uma intoxicação muito fácil. Todo mundo aqui já deve ter utilizado antitranspirante ou panelas de alumínio. Esse é um tipo de intoxicação. A intoxicação por chumbo, por exemplo, acontece nas grandes cidades. Caminhões, carros, ônibus, estamos sujeitos a isso, está na atmosfera, não tem o que fazer. Fora outros tipos de intoxicação, como cádmio, mercúrio, que estão presentes na atmosfera, estão presentes na nossa água e até nos nossos alimentos. Então sempre procure um alimento de boa procedência, saiba de onde veio esse alimento. Não tem como você ser uma pessoa imune a esse tipo de intoxicação ambiental, que são intoxicações que promovem as doenças. Elas disparam gatilhos no seu corpo que promovem doenças. Os gatilhos nada mais são do que interruptores que seu corpo possui. Todo mundo nasce com eles, para propensão a doenças ou não. Vai dos hábitos de vida da pessoa ativar ou não esses interruptores. Uma intolerância alimentar, por exemplo, pode ser sim causada por uma fração de um elemento que é visto como um ser estranho para o seu corpo. E o seu corpo vai reagir, vai combater aquele organismo estranho como sendo um patógeno, como sendo uma doença. O problema é que ele também enxerga uma fração do seu órgão ou do seu tecido como sendo maléfico também, porque assim como aquele organismo ou aquele elemento químico que não era para estar ali, agora está, ele foi visto como patógeno, o seu corpo ele também enxergou a sua glândula, por exemplo, a sua tireoide ou a sua cartilagem como sendo um patógeno e dessa forma ele promove a doença autoimune ou a intolerância. E isso tudo é causado por sinais. O corpo ele sinaliza por meio de frequências. As células elas sinalizam por meio de frequências. Eles chamam as células de defesa por meio frequencial. A imunidade a qualquer tipo de intoxicação é praticamente impossível. A gente está sempre em contato com água, com alimentos, com o solo, com o ambiente. Então cabe a você fazer a sua parte. Escolha alimentos de boa procedência. Escolha principalmente uma água de boa procedência. Infelizmente, ainda não temos tecnologia para verificar uma doença que começa na sua essência, na sua vibração, naquele átomo que começou a vibrar errado, naquela molécula que está errada e passou para a célula e fez uma célula errada. Um câncer é basicamente isso. É um átomo que vibrou na frequência errada e transpassou para a molécula, para a célula, para o tecido e para o órgão. As terapias vibracionais vieram numa questão de puxar ou trazer a vibração correta novamente, a partir da sua essência, a partir do seu nível mais básico, que é o nível atômico. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, clica no sininho de notificação, se inscreve no canal, os próximos vídeos, muito assunto polêmico, muita saúde, muita medicina vibracional.